Olá, eu sou o professor Josimar. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade 2. Nessa disciplina, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que os senhores e senhoras estavam trabalhando em Contabilidade 1, ok? Pessoal, vamos lá. O que é a contabilidade? A contabilidade, ela é uma ciência social. Por que social? Porque ela sofre constante influência da sociedade, né? Há uns anos atrás, a contabilidade ela era realizada através de máquinas de escrever. Com a informatização e globalização, o avanço tecnológico, hoje nós temos a internet, que todas as escriturações e obrigações acessórias e principais são feitas através da internet, através de programas, através de softwares e tudo mais, né? Se você conversar com um contador antigo ou com uma contadora antiga, eles vão relatar essa vivência no passado, que era através de máquinas de escrever. Por exemplo, as obrigações acessórias eram entregues à Receita Federal através de disquete. Então, o computador ele tinha que gravar a obrigação de uma empresa, acessória de uma empresa. O que é a obrigação acessória? Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Um exemplo, na parte fiscal. A obrigação principal é apurar o imposto. A obrigação acessória é demonstrar de que forma que aquele imposto foi apurado. E essa obrigação acessória hoje, ela é entregue através dos SPEDs, né? No passado, essas obrigações acessórias eram entregues através de disquete. Então, o contador tinha que ir fisicamente, até a Receita Federal, ok? Pegar uma fila e entregar a obrigação acessória, ok? Hoje não. Hoje nós temos a internet, a globalização, né? E tudo mais que fornece uma facilidade para os profissionais contábeis. Por isso é uma ciência social, que ela sofre constante influência da sociedade, né? Por exemplo, nós estamos atualmente atravessando uma crise econômica pandêmica, né? Covid 2019. Então foi fornecido pelo governo federal diversas ferramentas, ok? Diversas medidas governamentais para ajudar as empresas a enfrentar a crise econômica. Como que entra o contador nessa, uh, nesse, onde que fica o contador? O contador é um mediador. Ele é um mediador entre as medidas publicadas pelo governo, ok? E a empresa. É o contador que vai mediar essas ferramentas, essas medidas governamentais, certo? Então o computador ele está em constante evolução. Muito se fala hoje, né, que a máquina vai substituir o contador. Não é bem assim, né? Hoje nós temos diversos programas de uma ótima qualidade, um avanço tecnológico extremo que facilita a vida do profissional contábil. Porém, todavia, entretanto, é necessário o contador para analisar e cumprir com a sua finalidade, ok? Então vamos lá. É uma ciência social, a contabilidade, que estuda e controla o patrimônio. Mas o que é patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O patrimônio é o objeto da contabilidade, ok? Então, a contabilidade é uma ciência social que estuda e controla o patrimônio das entidades mediante o registro dos fatos contábeis com o objetivo de demonstrar e interpretar os fatos. Então, ela registra e controla. Então, o objetivo da contabilidade é registrar e controlar, ok? Demonstrar e interpretar. Esse é o objetivo da contabilidade. Qual a finalidade da contabilidade?
fornecer informações úteis aos diversos usuários da informação contábil, né? Então, sintetizando, a contabilidade é uma ciência social que estuda e controla o patrimônio das empresas, que é o objeto, o patrimônio, e tem por objetivo registrar e controlar o patrimônio e, por finalidade, fornecer informações úteis aos diversos usuários da informação contábil. Mas que usuários são esses, professor? Os usuários da informação contábil são as pessoas que utilizam da contabilidade e que se interessam dessa ciência e buscam na contabilidade respostas, ok? Que eles têm a necessidade de averiguar a situação da empresa. Nós temos usuários internos, que são aqueles que circulam dentro da organização, os funcionários e etc. E nós temos aqueles usuários externos, que são aqueles que estão fora do círculo da empresa, que precisam de informações contábeis, utilizam dessa informação contábil para determinados fins, ok? Pessoal, vamos lá, vamos relembrar. Pense aí que na nossa videoconferência eu quero exemplos de usuários internos e externos, ok? Vamos lá. A contabilidade, para ela cumprir o seu objetivo e cumprir com a sua finalidade, ela precisa, como toda ciência, respeitar normas e princípios. Os profissionais contábeis precisam respeitar as normas e princípios. Sem princípios não tem ciência, ok? Então vamos lá. Pronunciamentos contábeis. A primeira norma. O que seria pronunciamento contábil? Você vai ouvir muito ao longo da sua carreira CPC. O que é CPC? CPC. Comitê de Pronunciamento Contábeis. Mas vamos lá. Você está curioso? Acesse o link aqui, que vai direcionar você diretamente para todos os CPCs publicados até o momento. O pronunciamento contábil são normas contábeis elaboradas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, ok? Esse comitê tem como missão convergir, harmonizar as normas brasileiras com as normas internacionais de contabilidade, né? Quando que começou isso, professor? A partir de 2008 houve a necessidade, o Conselho Federal de Contabilidade sentiu a necessidade de buscar essa convergência e harmonização. Por quê? Porque eram contabilidades distintas. Nós tínhamos, por exemplo, qual que é o mercado hoje? O mercado dominante exterior, o mercado americano. Então, por exemplo, nós tínhamos lá uma empresa americana que implantava uma filial aqui no Brasil. Tinha dificuldade porque não falava a mesma língua. E, aliás, falavam línguas totalmente diferentes. Porque no Brasil, nós temos a legislação fiscal e a legislação societária, as normas societárias de contabilidade. Então, o Conselho Federal, sentindo essa necessidade, implantou um comitê para convergir e harmonizar. Atenção, convergência e harmonização não é pegar a forma lá da contabilidade americana e colocar aqui. Não é isso. Chama-se IFRS, tá bom? Não é pegar as normas internacionais e colocar aqui dentro do Brasil. Não. Convergência e harmonização é você pegar a norma internacional e convergir, ok? Respeitando a cultura das empresas, a cultura brasileira, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ainda ouvir falar muito sobre pronunciamento contábil ao longo do curso de vocês e da carreira de vocês também. Normas brasileiras de contabilidade. Nós temos as normas profissionais e as técnicas. São elaboradas e publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, se você está curioso, está curiosa, acesse o link. Lá você vai ter várias normas publicadas, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos as normas profissionais, que fala da categoria profissional de cada profissional contábil, né? Quais são os profissionais contábeis hoje? Nós temos o contador, nós temos
o auditor, nós temos o perito, o contador, e nós temos as normas relacionadas aos termos técnicos, né? Ah, professor, eu quero saber como que eu vou fazer, como que eu vou contabilizar, se eu vou contabilizar no circulante ou no não circulante. Tem uma norma técnica que fala sobre a segregação de prazo. Você vai conseguir encontrar essa norma técnica acessando o link, tá bom? E os princípios contábeis. Os princípios contábeis, né? Que é a base da ciência contábil. Vamos lá. Muito se fala sobre a revogação da resolução 750/93, que é a resolução, ok, que fala sobre esses princípios, que é o princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência. Muito se fala sobre essa revogação. Professor, foi revogada a resolução 750/93. Os princípios contábeis acabou e agora? Não, não foi. Não acabaram. Eles estão em vigência, mas de uma outra forma. Todos esses princípios mencionados, eles estão em vigência através do CPC 00, que é o CPC que fala sobre a estrutura conceitual de um relatório. O CPC 00, ele trata todos esses princípios. Mas o que é que acontece? Ele traz uma nova formatação. Não vai aparecer lá continuidade, registro pelo valor original, oportunidade, competência, prudência, não dessa forma. Mas ele está lá dentro em um outro contexto. Então, nós continuamos na academia falando desses princípios, porque todo lançamento contábil deve respeitar os princípios contábeis fundamentais para a contabilidade, ok? Vamos relembrar? Eu tenho certeza que vocês estudaram esses princípios. Então, na nossa videoconferência, quero exemplos de cada princípio. Vamos lá. Só um momento, uma outra coisa importante. O pronunciamento contábil, ele tem uma linguagem mais técnica. Então, você vai acessar lá, você vai achar muito difícil entender. Não se preocupe, é assim mesmo, tá bom? Ele tem uma linguagem mais técnica, mas nós temos o FIPECAF, alguns outros meios para... São plataformas que interpreta esses pronunciamentos e traz para uma linguagem mais fácil, tá bom? De um melhor entendimento. Vamos lá. Quais são as áreas de atuação do profissional contábil? Segundo Ernesto, a contabilidade pode ser estudada de modo geral para todas as empresas ou, em particular, aplicada a certo ramo de atividade ou setor da economia. No estudo da contabilidade, pode-se enfocar entre alguns ramos. Quais são esses ramos? Bom, nós temos as empresas comerciais, né? E as prestadoras de serviço, que é aplicada à contabilidade comercial de serviço. Aí nós temos as indústrias, que é uma outra atividade econômica, que tem as especificidades e as particularidades da contabilidade industrial. Nós temos as instituições financeiras, que também tem a contabilidade bancária. Nós temos os hospitais, que tem a contabilidade hospitalar. Nós temos as empresas públicas, a contabilidade pública. Nós temos as cooperativas, a contabilidade cooperativa. Nós temos as empresas de seguro, contabilidade securitária. Nós temos as transportadoras, nós temos a contabilidade de transporte. Então, a ciência contábil, ela tem os seus ramos. Contabilidade bancária, industrial e hospitalar não são ciências distintas. São ramos que estão dentro da contabilidade geral, que estuda a empresa de uma forma generalizada, ok? Vamos lá. Eu consigo e não posso, ok, entrar nas técnicas de contabilidade sem falar do fluxo da informação contábil. Como que funciona o fluxo da informação contábil? Como que funciona em uma empresa? Sempre vai ter a ocorrência do fato gerador. E eu só consigo registrar um fato contábil. O que é fato? Uma ocorrência que altera o patrimônio da empresa. Eu só consigo registrar este fato contábil no caso ele ocorra, que é a ocorrência do fato gerador. Ocorrendo este fato contábil, acontece o dado.
a entrada de dados no fluxo de informação. Essa entrada de dados, ela é retroalimentada. De que forma? Ela entra, acontece o registro do fato contábil, e aqui acontece a aplicabilidade das técnicas de contabilidade que vamos ver a seguir, ok? E este registro se transforma em informação. Essa informação ela é fornecida aos usuários a partir de relatórios contábeis, tá bom? Aqui eu trouxe o exemplo. Por exemplo, um supermercado. Tem lá a caixa. Então eu vou ao supermercado. Vou ao supermercado, pego o carrinho de compras e começo a fazer a minha compra. Quando eu estou dentro do supermercado, com a mercadoria dentro do meu carrinho de compras, não aconteceu ainda a ocorrência do fato gerador. Mas a partir do momento que eu passo essa compra lá no caixa, ok? Que eu pego o meu cartão de crédito e pago aquela compra, ok? Faço o pagamento e a Caixa me fornece o documento fiscal, houve a transferência do risco e da propriedade dos produtos, das mercadorias. Nesse momento aconteceu o fato gerador. O que é o fato gerador? O Caixa vendeu para mim, ele teve uma receita, isso vai entrar no fluxo de informação contábil do supermercado. Entendeu? Vamos lá. Quais são as técnicas de contabilidade? As técnicas de contabilidade, ok, são os meios que a contabilidade se utiliza para atingir o seu objetivo. Nós temos a escrituração, a demonstração contábil, a análise das demonstrações contábeis e a auditoria. Então, nós temos 4 técnicas de contabilidade. Nesse momento, em contabilidade 2, nós vamos focar em escrituração e demonstração contábeis, na primeira e na segunda. As demais técnicas, os senhores e senhoras verão no decorrer do curso, tá bom? Então, vamos lá. Como que funciona? Essas 4 técnicas de contabilidade, elas funcionam de uma forma cronológica. Lembra aqui que eu te expliquei sobre o fluxo da informação contábil? Então, por exemplo, vamos pegar lá a mercadoria. O supermercado vendeu a mercadoria para o cliente, ele teve um ganho, uma receita. Essa receita vai ser escriturada aqui, na escrituração, através de livros que veremos à frente. Depois dessa informação, vai ser gerado um relatório. E esse relatório é através das demonstrações contábeis para que haja o cumprimento da finalidade da contabilidade, que é fornecer informações úteis. Depois deste relatório pronto, às vezes é preciso analisar essas... Às vezes não. Sempre é preciso analisar essas demonstrações para fornecer informações úteis. Então, dentro da análise das demonstrações contábeis, é trabalhado alguns indicadores para que a empresa consiga ter um exame da saúde financeira. E a auditoria é uma outra técnica que vai auditar essas demonstrações contábeis se estão de acordo com as normas, princípios e realidade. Então, no primeiro passo, nós vamos focar na escrituração, que é como escriturar os fatos contábeis e como demonstrá-los eles através de relatórios. Tá bom? Nesse primeiro momento, a gente vai focar nas 2 primeiras técnicas. Mas o que é fato contábil, professor? Você falou que lá dentro do fluxo de informação tem que ocorrer o fato gerador e o registro, assim, consequentemente, acontecerá o registro do fato contábil. Mas o que é fato contábil? Tá? Eu te chamo a atenção neste momento. Cuidado, tem uma diferença entre fato contábil e ato administrativo. Fato contábil são os eventos que afetam o patrimônio da organização, sendo dividido em 3 tipos: permutativo, modificativo e misto. Professor, o que é isso? É muito difícil. Calma, nós entenderemos em um outro momento o conceito de cada fato, tá bom? Permutativo, modificativo e misto. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é: fato contábil são os eventos que afetam o patrimônio da organização. Professor, o que é patrimônio? Lembra lá atrás?
é o objeto da contabilidade. O conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa, o patrimônio como um todo, é a riqueza da empresa. Então, toda vez que altera o patrimônio, diminui ou aumenta, é um fato contábil, eu tenho que registrar. Por exemplo, a venda que o supermercado fez para mim é um fato contábil, porque é uma receita, está aumentando o patrimônio do supermercado, ok? Vamos lá. Professor, então é fato contábil só quando aumenta? Não, quando diminui também é um fato contábil, porque está afetando o patrimônio. Já o ato administrativo, não, o ato administrativo são os eventos que não afetam o patrimônio. Tá, professor, como assim não afeta o patrimônio? Aí eu trouxe um exemplo de cada um para facilitar o entendimento. Fato contábil, pagou uma duplicata. Houve uma alteração ali no patrimônio. Estou diminuindo, eu estou tirando o dinheiro da minha empresa para pagar uma duplicata. Então, é um fato contábil, registra-se. Ah, eu fiz uma cotação de compra para comprar um veículo. Eu comprei o veículo? Não. Então, não afetou o patrimônio da empresa. Então, é simplesmente um ato administrativo. Não registra, ok? Dando sequência aqui. Aí nós temos aqui também o registro. De que forma o registro? Nós vimos que o objetivo da contabilidade é registrar e controlar o patrimônio. Mas de que forma será realizado este registro e este controle? Através da primeira técnica da contabilidade. Qual é a primeira técnica da contabilidade que nós vimos? Escrituração. Então, através da escrituração, ok? Né? Através da escrituração, ok? Nós vamos registrar e controlar os fatos. O registro e controle ocorrerá na aplicação das técnicas da contabilidade. Logo, vamos aprender a primeira delas, que é a técnica de escrituração. Uma técnica de escrituração utiliza-se o método das partidas dobradas, né? Mas vamos entender como essa escrituração é aplicada. É uma das 4 técnicas de contabilidade, a técnica de escrituração. Nos primórdios da civilização, a escrituração mercantil ajudou a manter o controle da riqueza de reis, faraós e mercadores. Veja, a contabilidade, ela não é contemporânea, ela é antiga. Lá no tempo dos reis, dos faraós, já havia registros, né? E os bens e direitos já eram controlados de uma forma minuciosa. A escrituração contábil, nascida como escrituração mercantil, é uma das mais antigas técnicas do mundo. Ela desenvolveu-se ao longo dos séculos com o objetivo de suprir uma necessidade existente já nas primeiras formas de sociedade. Há registros em cavernas, né? Que lá no tempo da caverna já havia contabilidade, né? Por exemplo, o registro de ovelhas e tudo mais. Então, senhores, a contabilidade, ela controla o patrimônio desde os primórdios da civilização. De que forma a escrituração contábil vai ser realizada? Através do método das partidas dobradas. Professor, o que é o método das partidas dobradas? O método das partidas dobradas é um método desenvolvido por um frei franciscano chamado Luca Pacioli, lá em 1494, em uma de suas obras, né? Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade. Ele escreveu sobre os métodos das partidas dobradas, né? Que é um método utilizado universalmente até os dias de hoje, universalmente, todos os países. Para este método, para cada lançamento contábil, o valor total nas contas a débitos deve ser equivalente ao total lançado nas contas a crédito. É uma balança. O total dos débitos deve sempre ser equivalente ao total dos créditos. Vamos lá. Mas como que nós vamos efetuar esses lançamentos? Senhores, é só uma introdução, a gente não vai alongar muito nesse tema. A escrituração, para escriturar o débito e o crédito, é preciso contar com um plano de contas contábeis. O plano de contas contábil
É um plano que estará elencado todas as rúbricas contábeis da empresa. Ah, a empresa tem conta em diversos bancos. Ela abriu conta corrente no Banco do Brasil, no Banco do Bradesco, no Sicredi, no Bradesco. Então, para cada conta vai ter um número, dentro seguindo a ordem decrescente, né? De liquidez para as contas do ativo e exigibilidade para as contas do passivo. Mas calma, isso você vai ver com maior detalhe na disciplina de contabilidade estrutural. É só para você ter ciência que tem um plano de contas, que tem um código que o contador vai registrar. Ele vai debitar e creditar essas contas que estão elencadas no plano de conta da empresa, tá bom? Geralmente, os planos eles seguem a estrutura. Ativo, que é o conjunto de bens e direito, passivo, que é obrigações, e as contas de resultado. Tá? No momento que você tem que saber é só isso. Vamos lá. Quando debitar e creditar? Professor, a maior dificuldade para quem está começando a entender a técnica de contabilidade é saber quando debitar e quando creditar. Calma. Não é difícil. Será fácil se você entender a natureza das contas. Na contabilidade, nós temos as contas devedoras e as contas credoras. As contas devedoras é aquela em que eu debito para aumentá-la. As contas credoras são aquelas que eu credito para aumentá-las. Então, a devedora, quando eu quero aumentar ela, eu vou debitar. A credora, quando eu quero aumentar ela, eu vou creditar. Professor, quais são as contas devedoras? As contas do ativo. Então, todas as contas do ativo, exceto as redutoras do ativo, ok? Eu debito quando eu aumento. Professor, como assim? Ah, lembra do supermercado? Quando eu fiz compra e paguei no cartão de crédito, o que aconteceu? Naquele momento, vamos pegar. Eu passei o cartão de débito para facilitar o exemplo. Passei o cartão de débito, entrou dinheiro no supermercado, ok? Se entrou dinheiro no supermercado, o que acontece? Olha só, aumentou o banco, então eu debito o banco, ok? Já as contas credoras são as contas do passivo. Professor, o que aconteceu? Eu tenho uma determinada empresa e eu tenho um carro dessa empresa e eu vendi a prazo. O que vai acontecer? Vendeu a prazo o carro. Então vai aumentar o quê? Fornecedores, por exemplo. Vendi mercadoria, fornecedores, a prazo, fornecedores. Aumentou uma obrigação. Perdão, pessoal, perdão, desculpa. Vamos lá, eu comprei um carro, tá? Eu tenho uma determinada empresa e eu comprei um carro a prazo, fornecedor. Comprei mercadoria para revender a prazo, fornecedor. Aumentou a obrigação. Então, por isso é um crédito no passivo, tá bom? Agora, quando eu vendo a prazo, é um ativo, porque eu vou receber futuramente. Então, eu aumento clientes, tá bom? Então, a regrinha geral é o seguinte: as contas devedoras do ativo, quando aumenta, debita. As contas credoras do passivo, quando aumenta, acredita, tá bom? Então, toda vez que eu aumento uma obrigação, eu credito. Toda vez que eu aumento um bem, um direito, eu debito. Professor, e o inverso? Por exemplo, esse carro que eu comprei a prazo. Professor, esse carro que eu comprei a prazo, quando eu pagar ele, o que vai acontecer? Eu estou pagando a minha obrigação. Então, em vez de aumentar, eu estou diminuindo a minha obrigação. Então, quando eu diminuo, é o inverso. Eu debito. Professor, e o ativo? Por exemplo, o meu cliente lá, ele me pagou. Vai diminuir o meu cliente. Inverso. Qual que é o inverso? Eu credito. Então, as contas de natureza devedora, quando aumenta, debita, quando diminui, credita. As contas de natureza credora, quando aumenta, acredita, quando diminui, debita. Tá bom? Nesse momento, nós temos algumas contas redutoras, mas eu vou tratar com vocês mais à frente, tá? E as contas de resultado também. Nesse momento, é importante a gente focar contas do ativo, natureza devedora, contas do passivo, natureza credora. Aí tem algumas exceções de contas redutora, contas de resultados, que a gente vai ver com maior detalhe à frente, tá bom? Regra geral para escrituração, contábil. Ó, essa regrinha vai te ajudar muito na hora que você tiver com dúvida quando debitar e quando creditar.
Para as contas do ativo, passivo e resultado, exceto as retificadoras, que são as redutoras, são palavras sinônimas, tá bom? Para essas contas do ativo, passivo e resultado, quando debita, aumenta. Quando diminui, acredita. Quando aumenta, debita. Quando diminui, acredita. Para as contas do passivo, quando aumenta, acredita. Quando diminui, debita. Tá bom? Então, foca nessa regrinha que você não vai ter dúvida quando debitar e quando acreditar. As despesas, quando aumenta, debita. Quando diminui, acredita. Os custos, quando aumenta, debita. Quando diminui, acredita. As receitas, quando aumenta, acredita. Quando diminui, debita. Então, toda vez que você tiver dúvida, quando debitar e acreditar no livro diário, vem aqui na regrinha geral que você vai tirar a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. De que forma essa escrituração é feita? Essa escrituração é feita através de livros, né? O primeiro livro é o livro diário, que é utilizado para a escrituração contábil. O livro diário, atenção, ele deve conter 5 componentes obrigatórios: data, débito, crédito, valor e histórico. Essa informação. Livro diário. Os lançamentos, os fatos contábeis ocorridos diariamente deverão ser registrados no livro diário, tá bom? Aqui na academia, a gente aprende a debitar e acreditar na escrita, né? No caderno, enfim. Lá na empresa vai ter o software que o contador vai debitar e acreditar. E algumas empresas, quando há integração contábil, é tudo integrado. Quando lança a nota, já tem um lançamento integrado para debitar e acreditar. Mas você, como contador aqui na academia, tem que entender como que funciona esse débito e crédito para você conseguir interpretar lá na frente e conciliar esses lançamentos, tá? Ó, 5 componentes obrigatórios: data, débito, crédito, valor histórico, tá bom? Vamos lá, dando sequência. Vamos aplicar a escrituração da contabilidade na prática, ok? Eu trouxe aqui. Suponha que a Metalúrgica Limitada apresentou o seguinte fato contábil, ok? No dia 20 de janeiro de X1, ok? No dia 20 de janeiro de X1, a Companhia Limitada comprou um veículo à vista, sendo esse veículo R$ 70 mil. Isso é um fato contábil, não é um ato administrativo. Alterou o patrimônio da empresa, é um fato contábil. Então, eu vou utilizar o que para registrar esse fato contábil? O livro diário, ok? O que deveremos considerar no livro diário? Método das partidas dobradas, aquele método criado lá pelo nosso querido Frei Luca Pacioli. Vamos utilizar os princípios contábeis e as normas contábeis, ok? Então, por isso que a gente tem que entender os princípios e entender as normas. Por quê? Porque se eu for registrar, eu tenho que registrar corretamente, seguindo esses princípios e normas, tá bom? E vamos lá. Registrar onde? Lá no livro diário, ok? Vamos lá. Eu trouxe para vocês a escrituração no livro diário. Então, no dia 20 de janeiro, qual que é o primeiro componente obrigatório? O primeiro componente obrigatório é a data. Então, vamos lá. Vamos debitar a data. Vamos registrar a data. Então, eu vou lá, 20 de janeiro de X1. Beleza. Bom, professor, o que aconteceu? Agora, eu não sei como que eu vou debitar e acreditar. Bom, vamos ler o fato. Comprou o veículo. Veículo é um bem, um direito ou uma obrigação? Veículo é um bem, um direito ou uma obrigação? Veículo é um bem. Bem faz parte do ativo, ok? Ou passivo faz parte do ativo, né? Porque o ativo é o conjunto de bens e direitos e o passivo, obrigações. Se veículo faz parte do ativo, significa se eu estou comprando, eu vou aumentar esse ativo. Vamos lá na nossa regrinha geral? Lá na nossa regrinha geral, toda vez que eu aumento o ativo, eu debito. Opa, professor, já encontrei, já sei. Eu vou debitar veículo, porque eu estou aumentando meu ativo. Então, debitar 70 mil veículo. Ok. Professor, aí você vai fazer
Aí você tem que ter em mente, toda vez que você debita uma conta, você tem que saber que essa conta vai ter contrapartida, porque o método das partidas dobradas sempre vai ter a contrapartida. A contrapartida sempre vai ser para fechar o lançamento, porque o método das partidas dobradas diz que para todos os débitos e créditos deve ter uma soma equivalente, deve ter somas equivalentes, débito igual a crédito. Então, se eu comprei o veículo, debitei o veículo, eu vou creditar o quê? Bom, aí você tem que fazer uma perguntinha. Toda vez que tem uma compra, comprou como? À vista ou a prazo? Foi à vista. Então, se foi à vista, entrou dinheiro na onde? No banco, né? Então, o que acontece? Entrou dinheiro não, saiu dinheiro da onde? É porque foi uma compra. Se foi à vista, a compra foi à vista, saiu o dinheiro da onde? Saiu o dinheiro do banco. Atenção, eu comprei um veículo à vista. Saiu o dinheiro do banco. Banco é uma conta do ativo ou passivo? Vamos lá. Banco é bem, direito ou obrigação? Banco é bem. Se é bem, é ativo. E eu estou diminuindo este banco, porque eu estou comprando à vista, está saindo dinheiro. Vamos na nossa regrinha geral? Lá na nossa regrinha geral, quando eu diminuo o meu ativo, eu credito. Então, se você seguir essa regrinha geral, você não vai ter nenhum tipo de dúvida na hora de lançar no livro diário, tá bom? Então, debitei veículo, creditei banco. Esse é o lançamento. Tá faltando o quê, professor? O histórico. O que é o histórico? O histórico é a contextualização do lançamento. Professor, mas para que tem que ter histórico? Por quê? Porque quando o profissional contábil vai conciliar esse lançamento, às vezes só o débito e o crédito e a data não é suficiente para ele conciliar corretamente. Então, no histórico, tem a informação, o que é, se é compra, se é pagamento, se é venda, a natureza está comprando o quê, para quê, e uma informação importante que usa no histórico é qual é a nota fiscal que vendeu ou que comprou. Vamos supor que a nota fiscal que nós compramos esse veículo é a nota fiscal 007, um exemplo, tá? Então aqui tem todas as informações pertinentes. Quanto mais detalhado for o histórico, mais fácil será a conciliação. Ah, eu quero saber o que aconteceu. De repente a empresa recebe uma auditoria, precisa saber o que comprou no dia 5 do mês tal. Tem lá todos os lançamentos e o histórico para entender o que é e quais os documentos, tá bom? Aí toda vez que for necessária uma inspeção física naquele lançamento, você sabe qual que é o documento que aconteceu aquela compra ou aquela venda, tá bom? Vamos lá. Beleza. Então, quer dizer que todos os fatos contábeis da empresa deverão ser registrados no livro razão. Qual que é o próximo passo? Próximo passo, nós temos dois passos para a escrituração. O livro diário, que nós fizemos agora, e depois eu tenho que transportar esses lançamentos do livro diário para o livro razão, que são as razonetes. Você vai lembrar do T, do T, do T. O T é as razonetes. Razonetes é o espelho do livro diário, né? Então vamos lá. Eu preciso transportar essas escriturações do livro diário para o livro razão, razonete. Aqui, ó. Perdão, pessoal, é livro diário, tá? Um erro ortográfico aqui. Então, o primeiro passo é livro diário. E o segundo passo são as razonetes, que é o livro razão. Então, como que eu vou fazer? Eu vou debitar o quê? Vou debitar veículo. 70 mil. Atenção, regra geral. Nas razonetes, o débito sempre vai ser o nosso lado esquerdo e o crédito nosso lado direito. E é seguindo a estrutura do balanço patrimonial. Como que é um balanço patrimonial? Ele é assim, ó. Ele tem o ativo, o passivo e aqui embaixo o PL, né? Então, vamos lá. Onde que fica o passivo da nossa demonstração do balanço patrimonial, do nosso lado direito? Ó, direito. Onde que fica o ativo? Do nosso lado esquerdo. Então,
Veículo é uma conta do ativo. Então, as contas de natureza devedora, que são as contas do ativo, né, vai ficar no nosso lado esquerdo. Agora, quando tem as contas de natureza credora, sempre vai ficar no nosso lado direito. Mas vocês vão me perguntar, professor, o Banco do Brasil também é uma conta do ativo e está no nosso lado direito. Por quê? Porque apesar de ser uma conta do ativo, eu estou diminuindo. Então ela tem natureza credora. Então, regra geral, as contas de natureza devedora, os lançamentos, não é as contas, os lançamentos de naturezas devedoras vai ficar do nosso lado esquerdo, tá bom? E os lançamentos de natureza credora, ok? Vai ficar do nosso lado direito. Então, vamos seguir essa regrinha aqui, tá bom? Então, vai ficar do nosso lado direito. Então, vamos lá. Vamos interpretar. Nós compramos um veículo à vista. Então, nós debitamos veículo, que é uma conta do ativo, natureza devedora, o lançamento. Então, do nosso lado esquerdo, aqui, ó, seguindo a regrinha. Comprei à vista, saiu o dinheiro do banco, lançamento de natureza credora, nosso lado direito. Fechou. Isso aqui é a balancinha, ó. Debitei 70, creditei 70. Tá fechando. Tá havendo um equilíbrio. Ou seja, o método das partidas dobradas está sendo cumprido. Senhores, é uma revisão, tá bom? Espero que eu possa ter contribuído para que vocês possam ter relembrado assuntos já estudados em Contabilidade 1, tá bom? Então eu aguardo vocês para a nossa videoconferência, tá bom? Espero que vocês tenham assistido essa videoaula, ok? Que você tenha lido o material de apoio. E atenção, na nossa videoconferência, eu quero a participação de vocês para comentar sobre exemplos de usuários internos e externos e conceituar cada princípio contábil e sua aplicabilidade, ok? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.